Imagine caminhar por um vale inteiro, um lugar silencioso, desolado, e por todo lado, o chão está coberto por ossos humanos. Nenhum sinal de vida, apenas a imagem da morte e do tempo. De repente, uma voz poderosa ecoa pelo vale e pergunta: Filho do homem, por acaso estes ossos podem reviver? Essa pergunta foi feita a um homem que teve uma das visões mais impressionantes de toda a Bíblia. O nome dele era Ezequiel. Hoje, vamos mergulhar fundo nesta visão extraordinária, que não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem poderosa que atravessa os séculos e fala diretamente ao nosso coração nos dias de hoje. O que Deus queria mostrar a Ezequiel? E mais importante, o que essa visão significa para nós, que muitas vezes nos deparamos com nossos próprios vales de ossos secos? Prepare-se, porque a resposta pode transformar a maneira como você enxerga o impossível. Tudo começa no capítulo 37 do livro de Ezequiel. O profeta nos conta que a mão do Senhor veio sobre ele, e em espírito, Deus o levou para o meio de um vale. Mas não era um vale comum. Ele estava completamente cheio de ossos. Ezequiel não estava vendo apenas alguns ossos espalhados. A Bíblia descreve uma quantidade imensa, um campo de batalha esquecido pelo tempo, onde um exército inteiro pereceu. Ezequiel é instruído a andar por entre eles, a observar a cena em todos os seus detalhes. E então, ele nota algo crucial, algo que a Bíblia faz questão de destacar. Os ossos estavam sequíssimos. Isso é um detalhe muito importante. Ossos sequíssimos indicam que a morte não era recente. Aquelas pessoas estavam mortas há muito tempo. Toda a esperança de vida já havia se desfeito, virado pó junto com a carne que um dia cobriu aqueles ossos. Era o retrato perfeito da desesperança total, do fim absoluto. É nesse cenário de morte antiga e consolidada que Deus faz a pergunta que ecoa até hoje: Filho do homem, por acaso estes ossos podem reviver? Pense na situação de Ezequiel. Humanamente falando, a resposta era óbvia. Não, é impossível. A ciência, a lógica, a experiência, tudo gritaria que ossos secos não podem voltar a ter vida. Mas Ezequiel, um homem de Deus, responde com uma sabedoria incrível. Ele não diz sim nem não. Ele diz: Senhor Deus, tu o sabes. Essa resposta é fantástica. Ezequiel reconhece a impossibilidade humana, mas ao mesmo tempo, ele não limita o poder de Deus. Ele transfere a responsabilidade da resposta para aquele que tudo pode. É como se ele dissesse: para mim é impossível, mas para ti eu não sei. O teu poder não tem limites. E essa atitude de fé e humildade abre a porta para o milagre. Então, Deus dá uma ordem surpreendente a Ezequiel. Ele não diz: observe o que eu vou fazer. Ele diz: profetiza a estes ossos. Deus convida Ezequiel a participar ativamente do milagre. Ele deveria usar sua voz, suas palavras, para declarar vida sobre a morte. Imagine a cena. Um homem, sozinho em um vale de morte, começando a falar com ossos, parece a loucura. Mas Ezequiel obedece. Ele abre a boca e diz exatamente o que Deus mandou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E no momento em que ele profetiza, o impossível começa a acontecer. A Bíblia descreve que houve um ruído, um barulho ensurdecedor, um terremoto de vida. Os ossos começaram a se mover, a se chocar uns contra os outros. Cada osso começou a procurar o seu par correspondente. O osso do braço se juntando ao osso do ombro, o fêmur se encaixando no quadril. Em poucos instantes, aquele campo de ossos espalhados se transformou em esqueletos perfeitamente montados. De pé, o milagre não parou por aí. Enquanto Ezequiel observava, maravilhado, tendões e nervos começaram a surgir, conectando os ossos. Depois, a carne começou a crescer sobre eles, preenchendo as estruturas. E por fim, a pele cobriu tudo, formando corpos completos. Onde antes havia apenas ossos secos, agora havia um exército de corpos. Mas havia um problema. Eles estavam completos, mas imóveis, perfeitos na forma, mas sem vida. Eram como estátuas de carne e osso.
Faltava o elemento mais importante. Então, Deus dá uma segunda ordem a Ezequiel. Profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. A palavra hebraica para espírito aqui é ruach. A mesma palavra usada para vento e sopro. É o sopro de vida do próprio Deus. O mesmo sopro que ele deu a Adão no jardim do Éden. Ezequiel obedece mais uma vez. Ele profetiza ao vento, ao sopro de Deus. E então, um vento poderoso começa a soprar por todo o vale. O ruach de Deus entrou naqueles corpos inertes. E a Bíblia diz que quando o Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé e formaram um exército sobremodo numeroso. A visão estava completa. A morte foi totalmente revertida. O que era um cemitério a céu aberto se tornou um exército vivo e poderoso. Mas o que tudo isso significava? Era apenas uma visão impressionante ou havia uma mensagem mais profunda? Deus mesmo explica o significado a Ezequiel. Ele diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Naquela época, o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Eles haviam perdido sua terra, seu templo, sua identidade. Eles se sentiam completamente sem esperança. Eles diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. A visão do Vale de Ossos Secos era um espelho da condição espiritual e emocional do povo. Eles se sentiam mortos, acabados, sem qualquer perspectiva de futuro. Mas Deus usa essa visão para lhes dar a mais poderosa mensagem de esperança. Ele estava dizendo: assim como eu posso transformar um vale de ossos secos em um exército vivo, eu posso restaurar vocês. Eu posso trazer vida onde tudo parece perdido. Eu vou tirar vocês de suas sepulturas, do seu exílio, e os levarei de volta para a sua terra. Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Essa promessa não era apenas para o Israel antigo. Ela ressoa com uma força incrível para cada um de nós hoje. Quantas vezes nós nos sentimos em nosso próprio vale de ossos secos? Pode ser um relacionamento que morreu, um sonho que foi esmagado, uma carreira que chegou a um beco sem saída. Pode ser a saúde que falhou, as finanças que desmoronaram, ou uma batalha interna contra a ansiedade e a depressão que nos deixa sem forças, sentindo que nossa esperança secou. A história de Ezequiel nos ensina que não existe situação tão morta que Deus não possa ressuscitar. Onde nós vemos um fim, Deus vê uma oportunidade para um novo começo. Onde nós vemos ossos sequíssimos, Deus vê um exército em potencial. A pergunta que Deus fez a Ezequiel, Ele faz a você hoje, diante da sua situação impossível. Filho do homem, esses ossos podem reviver? A nossa resposta deve ser como a de Ezequiel: Senhor, Tu o sabes. É um ato de entregar a nossa lógica limitada e confiar no poder ilimitado de Deus. E assim como Ezequiel, somos chamados a profetizar, talvez não em voz alta para um vale de ossos, mas a declarar a palavra de Deus sobre a nossa própria vida. É parar de confessar a morte, a derrota e a desesperança, e começar a declarar a vida, a restauração e a esperança que vem de Deus. É alinhar nossas palavras com as promessas dele. E finalmente, precisamos do sopro de Deus, o Espírito Santo. A transformação exterior, a mudança de circunstâncias, não é completa sem a transformação interior que só o Espírito de Deus pode realizar. É Ele quem nos dá vida verdadeira, propósito e força para nos levantarmos como um exército vitorioso. A visão do Vale de Ossos Secos é um lembrete eterno de que nosso Deus é um especialista em ressurreição. Ele não apenas conserta o que está quebrado, Ele traz vida do que está morto. Não importa quão seco esteja o seu vale. Não importa há quanto tempo a esperança tenha morrido. Hoje, Deus está te convidando a olhar para os ossos secos da sua vida e crer que Ele pode e vai soprar vida nova sobre eles. Se esta mensagem falou ao seu coração e se você ama desvendar os mistérios e as histórias poderosas da Bíblia, não se esqueça de se inscrever agora mesmo no canal
fé diária. E para continuar essa jornada, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela para descobrir outro segredo fascinante das Escrituras. Obrigado por assistir e até a próxima.